Boa noite, pervertidos, pervertidas, cosplayers. Tô aqui com o Hélio para fazer um vídeo retrospectivo temático, com vista ao que tem acontecido aí, os documentos vazados. A gente resolveu fazer um vídeo final aqui do canal antes de sermos desaparecidos. Nosso último vídeo, gente, foi um prazer. Sobre De Olhos Bem Fechados, do Stanley Kubrick, que morreu, né? 4 dias antes. 4 dias antes. Por que será? E... Foi uma overdose, cara. Não. Hélio, qual é a história de Olhos Bem Fechados? Cara, a história de Olhos Bem Fechados é basicamente, né, tem um casal, que é o Tom Cruise e a Nicole Kidman, né, no caso que é Bill e Alice, né, certo? E aí a história, ela meio que se passa mais pela visão do Bill, mas ela conta um pouco, né, que o Bill, ele é um médico, e a Alice nunca é muito bem definido qual era o trabalho dela. Acho que ela fala que ela tá sem emprego, mas que que a última coisa era... dona de uma galeria de arte, e aí meio que tá desempregada e tá cuidando da filha por causa disso. E o Tom Cruise, no caso, ele é um médico lá, que é rico, famoso, e aí eles eventualmente, né, vão para uma festa que um outro médico amigo dele chama ele, e nessa festa o Tom Cruise, ele é meio que chamado porque tem pessoas que usam drogas, tem overdose, e o Tom Cruise, quando tem alguma coisa, né, o Tom Cruise é chamado para cuidar ali e cuidar dessa pessoa, ser um médico daquela área. E nessa festa ele conhece um pianista que está tocando nessa festa, que eventualmente fala para ele, olha, é amigo de infância dele, fala, tô tocando aqui, daqui a pouco vou tocar em outro lugar, me encontra lá se você estiver de bobeira. Aí o Tom Cruise sai, volta para casa. Tem um detalhe importante na festa. Exatamente. Na festa, né, é porque eu falei o que ele vai fazer, mas eu não falei o que aconteceu. Nessa festa que ele vai, tem uma mulher que sofre de overdose, né, e esse amigo, que é o cara que chama ele, fala, olha, vem aqui no banheiro, e ele acha essa mulher lá que morreu de overdose lá, morreu não, né, tá tendo o OD lá. E aí o Tom Cruise cuida da situação, assim, fala, olha aqui, ela tá de boa, não vai nada acontecer, blá blá blá, fica aqui com ela que eu vou voltar pra festa. E aí ele volta pra festa, eventualmente ele encontra lá a Nicole Kidman, e eles voltam pra casa. Quando eles voltam pra casa, eles estão em casa fumando, tem uma DR braba, e aí nessa DR, eventualmente, né, ela fala que ela teve desejo de transar com outro cara, e ele fica, pô, mas eu te amava, eu queria ficar com você, blá 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 blá. E aí assim que eles acabam a DR, entra uma ligação, que é uma mulher falando que um dos pacientes dele morreu. E aí ele vai visitar esse paciente, quando ele chega lá, essa mulher é meio que apaixonada por ele, e aí ele fica ali, não, mas eu não sou apaixonado por você e tudo mais. E aí, no meio desse processo, ele ainda está digerindo toda aquela situação que teve da DR com a Nicole Kidman, e ele volta para casa. E quando ele está voltando para casa, ele está ali andando na rua, pensando na mulher dele que está traindo ele, falando, quero voltar, quero beber, não sei o que eu vou fazer. Ele passa pelo bar que o pianista, amigo dele, ia tocar. Ele encontra o amigo pianista, e o amigo pianista fala, olha, maneiro te ver, mas eu vou para uma festa agora. Aí ele fala, pô, qual festa é essa? Ele fala, não posso falar, uma festa secreta, você só tem que ter você tem que se arrumar e tem que ter uma fantasia, você não tem nada. Ele fala, não, eu quero ir, não tem como você não me deixar ir para essa festa desde que eu vou para essa festa. Aí ele fala, tá bom, vou te passar com o endereço da festa, mas antes você tem que comprar uma roupa. Aí ele vai comprar uma roupa, chega no local, faz uma mentira, e aí quando ele entra nesse local, tá comprando a roupa, ele vê meio que uma cena que são dois caras mais velhos transando, né, com uma garota muito jovem, e o pai dela é o cara que é o dono da loja, e aí o pai dela, pô, vou matar, vou processar vocês, vai chamar a polícia, vocês estão presos, ficar abusando da minha filha. Eventualmente o Tom Cruise compra a roupa, vai para esse ritual, nesse local que ele chega nessa festa, é uma festa toda secreta, todo mundo usando máscara, todo mundo transando, ele chega ali, é óbvio que ele não sabe muito bem o que ele está falando, ele fala umas senhas ali que o pianista falou, mas tá entrando, mas não tá muito no lugar, e aí no meio disso, né, no meio desse ritual tem muitas mulheres nuas, uma delas inclusive chama ele para um canto e fala, o que você está fazendo aqui, vai embora, isso não é um lugar para você ficar aqui. Ele fala, não, eu quero ficar aqui, eu só tentando fingir, ela fala, cara, você não tem ideia do que é e de onde você está se metendo. E aí eventualmente ele fala, não tenho, e aí chamam ele para um canto, e aí quando chamam ele para um lugar, ele chega, ele está numa sala, tá todo mundo ali olhando, né, e ele fala, olha, a gente sabe que você é daqui, basicamente, fala, mostra aí sua cara, para de fingir, e aí ele meio que fala, cara, desculpa, ele fala, olha, você vai se fuder, a gente vai te matar, e aí nisso, uma mulher
né, que é a mulher que avisa ele antes, uma dessas prostitutas que tá nessa festa, fala, olha, eu me mato para ele ir embora. Aí ela fala, você se mata para ele ir embora? Ah, mata. Aí ele meio que, sem entender nada, vai embora, essa mulher é levada para um canto, e aí depois... Eles não chegam a falar, tipo, tá muito implícito, mas eles não chegam a falar em matar, né? Eles falam, eu vou redimir ele. Eu vou redimir ele. Aí o cara fala, você sabe o que tá implícito em você redimir ele? Ele fala, sei. E aí, eventualmente, né, ele vai para um canto, ele sai dessa festa e eles falam, olha, você nunca pode voltar aqui, se você voltar, sua família vai morrer, você vai morrer, isso aqui é um negócio muito sério, blá, 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 blá. E ele meio que vai embora, mas com aquela pulga atrás da orelha ali, e aí tenta até mais uma vez voltar lá, e aí quando volta a casa tá fechada, entrega uma carta para ele e fala, se você voltar tu vai morrer. E antes disso ele tenta procurar um amigo pianista dele, que de repente desapareceu, e aí o atendente fala que na verdade ele parece que ele foi sequestrado, que ele apanhou, aí a mulher, que era a mulher que salvou ele, não é a mulher que salvou ele necessariamente, mas é a mulher que ele curou do banheiro, aparece uma notícia que ela sofreu de OD, né, morreu de overdose, aí ele vai ver ela no hospital, ela tá deitada morta, aí ele, cara, será que é ela, assim, fica meio aquele clima, será que foi ela que me salvou? Aí nisso o amigo dele, que é médico, chama ele e fala, vamos ter uma conversa, fala, olha, eu sei que era você, não era pra você estar lá, aquilo não é lugar pra você, e sai dessa vida, acabou, para com essa porra que a gente sabe que você tá fazendo merda. E aí ele meio que, não, calma aí, isso tudo é mentira, por que aquela mulher morreu e tudo mais. Cara, ela era só uma viciada, tudo é mentira, relaxa, e aí fica meio que nesse... Cara, que tá acontecendo? Dá um susto, você pertence, mas esse mesmo tempo, ele tá o tempo inteiro com essa aflição de que a mulher dele traiu ele, que a mulher dele transa com as outras pessoas, que ele não é suficiente pra mulher dele, isso é uma coisa que corrompe muito ele, né? Corrói muito ele. E aí, eventualmente, ele chega em casa depois de tudo isso e ele vê na cama a máscara que ele usou nesse ritual. E aí ele fala, mas será que a minha mulher estava lá? Então, né, uma das coisas que eu acho que ele pensa, será que a minha mulher que estava lá? Mas ao mesmo tempo é uma questão, não, eu achei essa máscara nessa roupa, estou botando aqui e estou dormindo do lado para mostrar a sua hipocrisia, né? E aí ele meio que vê ali que não faz mais sentido ele sustentar toda aquela mentira, porque esse tempo inteiro ele está mentindo para a mulher, tendo várias seduções não relacionadas, enquanto uma prostituta vai para essa festa de putaria, né, quase pega uma outra mulher. E aí ele se entrega, fala, olha, desculpa, eu quero te contar tudo, vamos entender. Aí o dia seguinte eles podem essa DR, a mulher acabada, ele meio ali, desculpa, o cara de bundão. Eles têm uma filha, é dia de Natal, e a filha fala, quero sair para comprar. E eles saem para comprar, vão para a loja, estão comprando compras e começam a ter essa DR. E aí? E agora que a gente sabe que nós dois somos fodidos e temos os nossos problemas, como é que a gente vai tocar a nossa vida assim? E aí ela fala, olha, depende, eu acho que a gente tem que agradecer que a gente conseguiu passar pelo que a gente passou e vamos aproveitar aqui. Aí ele fala, vamos aproveitar para sempre? Ela falou, cara, para sempre é a palavra forte, mas a gente só tem que fazer uma parada. Aí ele fala, o quê? Ela falou, fuder, aí acaba o filme. Eu não tenho pra quem passar a bola agora, eu vou falar a minha opinião. Eu não tinha visto esse filme, essa retrospectiva, esse filme era inédito pra mim, mas não pro Hélio. Acho que a duração dele foi uma coisa que me fez evitar ele ao longo da vida, né? Ele tem 2 horas e 40, mas, e é isso, um assunto recorrente, é que a gente tem visto muitos filmes compridos. Eu acho que ele tem uma cadência muito boa. Teve uma hora que você pausou pra ir no banheiro e já tinha 1 hora e não parecia que tinha 1 hora. Sendo que ele não é um filme acelerado, não é tipo, porque sei lá, aquele uma batalha após a outra tem 2 horas e meia, mas ele é bem imersivo, né? Muito imersivo e é metalinguístico no sentido porque ele tá se imergindo ali no mundo alternativo por baixo dos panos ali. E você tá fazendo a jornada junto com ele, né? Eu lembrei um pouco de um videogame point and click, assim, que você vai investigando. Cara, tudo que tem um videogame meio erótico que é exatamente essa vibe, assim, e aí, eu sei qual você tá falando, que você me falou na época de máscara também. Aí, então, ele mesmo não sendo um filme dinâmico no sentido de acelerado e cheio de ação, ele não passa devagar. Eu não diria que ele tem 2 horas e 40, eu diria que tem 2, talvez, assim. E isso é bom. Ele tem um ritmo muito bom, né? O Kubrick, ele é o cara assim, que domina muito todas as esferas da realização.
tipo, a mise-en-scène perfeita ali, né, tipo, muito bem definida, sabe, você não precisa nem ser um cara analista, assim, pra perceber o que está sendo construído naquela direção de arte, né, aquela coisa, tipo, o ambiente é amarelo, o do lado é azul, e essa dicotomia que persiste, as luzes de Natal sempre presente, porque é a época do ano, e tudo é muito vívido e ele faz essa atmosfera, eu acho que do sonho, né? Tudo parece um sonho. E os sonhos são um fato, tipo, um elemento... Não, mas eles estão vivendo a época dos sonhos, né? Eu acho que aí a gente vai voltar um pouco nesse assunto que você falou da questão da disfunção. Eu acho que as pessoas que... Ele está falando ali de uma pessoa, ele é um sobrevivente ali de uma família disfuncional e essa perpetuação desse ciclo da disfunção. E durante essa época do Natal, eu vou falar isso, é muito clássico isso, né? Essa época do Natal, época do Réveillon, isso é um momento muito frágil para uma série de pessoas que tiveram problemas com a família, independente da família estar ali ou não, né? E elas entram nesse local da sombra ali, né? Que elas ficam ali naquele sonho, onde elas estão com um bando de emoção que elas nunca aprenderam a digerir, elas não têm aquela família para botar. E aí até que assim, o filme, como você falou, parece um sonho, eu acho que é justamente porque é isso, é um processo de sonho. E a última cena, que é quando eles saem do Natal e eles estão com a filha, ela literalmente fala, vamos aproveitar que agora a gente está acordado, entendeu? Tipo, ela tá... E ela fica falando sobre o sonho no qual ela estava transando com 1 milhão de pessoas, que ela teve enquanto ele estava na festa, que todo 1 milhão de pessoas estavam transando. Sim, então, que eles estão... ela tá literalmente sonhando e ele tá no... Ela tá fazendo a ação da parada que ele queria estar fazendo a ação, mas ele só consegue estar no lugar, mas ele não consegue fazer ação. E ela não consegue estar no lugar, mas consegue fazer ação. Então tem essa jogada mesmo, né? Acho que também acaba entrando nessa dinâmica barroca que era escura lá, né? Os ambientes iluminados, os ambientes escuros. Iluminado é outro filme dele, mas enfim, depois a gente fala sobre ele. Então, ele tem essa coisa do hiper real, né? Tipo, ele tem a realidade aumentada e isso gera, sabe, tem uma coisa assim que prende, acho que a gente falou de imersão, tem, sei lá, você tá ali, assim, é um bem noir, bem misterioso e toda essa estética da seita mascarada, assim, do sexo e tal, tipo, conspiratória, é bem intrigante, é bem visualmente cativante também. Eu não tô falando só porque tem muita nudez, mas parcialmente. E enfim, é um filme muito redondo, a trilha sonora, que é uma coisa bem inquietante, é minimalista, mas bem memorável, não é tipo uma coisa de fundo, não, é animal a trilha sonora, a cena... É porque assim, eu acho que, complementando um pouco o que você está falando, assim, tem duas questões do filme, assim. Tem essa questão da imersão, né, que é uma questão, tipo, você tá lá, e eu acho que o que ele tá querendo falar é um pouco o seguinte, né, é quase, aí fudeu, gente, isso aqui é gênio, isso aqui, eu sou artista, vou pra tudo que é lugar, eu sou um cara que amarra todos os símbolos, eu vou amarrar pra você. E ele tá falando ali quase que a mesma parada do It do Derry, entendeu? Ele tá falando que existe um processo disfuncional na sociedade, né, aquela família disfuncional, que aquilo se acumula e cria uma sociedade disfuncional e ela, ao mesmo tempo, é resultante dessa sociedade disfuncional, né? Então, eu acho que ele está fazendo duas coisas. Primeiro, ele está falando sobre o processo de ansiedade, que é esse processo eles dois vivem no futuro, vivem nesse lugar imaginário, nesse lugar dos sonhos, das coisas que aconteceram, que não aconteceram, que vão acontecer, e os dois não estão prestando atenção num no outro, porque eles estão tendo visualizações do que o outro são, ao invés de estar presente naquele momento. E isso causa essa dismorfia, né? Eles estão projetando tudo, não estão prestando atenção, não estão conversando de verdade, estão um quebrando o outro, um fora de sincronia com o outro, né? E aí isso cria, né, aquele it, né, aquela figura, aquele sentimento ruim que domina a pessoa, que vai usar droga, que faz o que precisar e perde o controle e vai destruindo a vida dela. Mas eu acho que ao mesmo tempo que ele está mostrando essa questão introspectiva, ele está aproveitando para mostrar as consequências estruturais dessa parada. Então eu genuinamente acho que ele está denunciando o caso da Ilha do Epstein, tipo, falando, olha, esses caras aqui são
o maior hit de todos. Isso é um mal incorporado e esse mal existe no mundo. E esse filme é uma coisa assim, que agora que eu cresci um pouco, e aí você vai tendo um pouco mais, né, aprendendo mais um pouco de história, essas coisas, a primeira vez que eu peguei ele e assisti, eu achei uma DS, achei uma viagem, sabe? Não é um filme que me passava muito medo, assim, eu pensava, tá bom, é uma parada meio pornográfica ali, um casal, e tudo bem, ele tá viajando, uma galera com máscara, parecia mais uma questão de videogame pra mim, assim, sacou? Tipo, nesse lugar de, ele tá fazendo uma missãozinha aqui. Dessa vez não, assim. Dessa vez foi uma coisa mais impactante pra mim, assim, porque, tipo, não, cara, essas merdas existem. E aquelas mulheres ali, elas não eram mulheres, provavelmente, eram crianças, deviam ser, entendeu? Inclusive, ele tá fazendo aquela referência antes, com a criança que tem 2 caras comendo, que o pai tá vendendo a própria criança, sacou? Você descobre no final que tá vendendo a própria criança. E é isso, enquanto tá à noite, essas pessoas que são essas pessoas ruins da disfunção, elas estão no auge dela. Então o pai à noite, ele parece o cara mais sábio do mundo. E como o Tom Cruise tá naquele lugar bizarro, legal, ele acha que o pai é um cara muito foda. Só que quando vem pro dia e o Tom Cruise tá bem e saiu daquele sonho, ele confronta o pai e ele fala: Não, você é um monstro, tipo, você se comporta como um palhaço. Ele tava dando expor nos caras que estavam comendo a filha dele, e depois ele tá tudo subserviente. Sim, é exatamente isso, né? O Tom Cruise ali e a Natalie, eles de certa forma não são os monstros de verdade. Os monstros de verdade são aqueles que vivem na noite. Tanto que todo o processo que está acontecendo o Tom Cruise vai pra noite, né? Ele abraça aquela sombra dele porque ele tá naquele processo de ansiedade, e ele entra nesses locais que são as pessoas ruins, de verdade, são os pedófilos. E a mulher fala: cara, você é só um maluco doente, tipo, você só tá com problema com a sua mulher, não entra nesse lugar, sacou? Esse lugar aqui é o lugar dos caras que slave owners, são os caras que estão na estrutura da sociedade, que passaram a vida inteira abusando das pessoas e tal, e você tá mais perto ali, mas você não é esse lugar aí, entendeu? Sai daqui que você não tem ideia do que tá acontecendo. E eu acho que assim, até essa, né, porque eu trabalho no meio audiovisual, uma série de questões, eu fiquei nervoso de falar: cara, imagina realmente, assim, isso acontece, seja a casa do Didi, seja da Epstein, quando você vai crescendo para esse lugar muito dentro né, do ciclo de audiovisual, das coisas assim, você vai entrar nessas festas de grana, seja no audiovisual, porque o Musk vai pra essa porra, dinheiro. Você vai entrar nessas festas que os caras abusando de criança, assim, porque até esses caras não tem onde eles não podem confiar em ninguém, porque é um mundo de psicopata, um mundo que as pessoas querem se mandar, é um mundo que não tem sentido. Então eles só tem que criar esse ritual pra isso unir eles, tipo, eu tenho coisa contra você, você tem coisa contra mim. Então essa guerra fria constante, de certa forma, assim, né? E as máscaras, todo mundo usando, todo mundo mentindo. Então me causou realmente, cara, imagina essa situação assim de você tá querendo só resolver a sua vida aqui, e daqui a pouco você tá vendo pessoas comendo crianças e você não sabe o que você pode falar ou não pode falar. Comendo literalmente. Literalmente também, assim, né? Tipo, e aí, você vai denunciar, você vai sair, você vai largar tudo fora. Qual é a atitude, assim, tipo, que eu acho que ele tá... Mas ao mesmo tempo nada é muito digerível, você não acredita, porque você também... Como é que é esse mundo, sabe? E entrar nesse lugar, isso é uma coisa que... É um terrorzinho pra mim. O filme acho que ele se enquadra tranquilamente na proposta do canal. Já é bizarro e tem essa coisa, tipo, oculta e, sabe, a violência não é explícita, mas ela é constante, né? E, tecnicamente, depois a gente fala também. Sim, eu acho que o comentário social ali é bem nítido. Eu acho que, assim, eu não iria nem, tipo, tão longe de bater o martelo do Epstein, porque eu acho que isso é mais o bico do que a ilha. Eu acho que tem 3 milhões de cabais, assim, em Hollywood. Eu acho que ele tá fazendo comentário sobre a indústria no qual ele trabalha. A coisa mais meta pra mim é o Tom Cruise na Scientologia, né? Eu acho que... Só uma adendo. Eu acho que ele botou o Tom Cruise ali pra sacanear o Tom Cruise. Eu acho que foi. Eu acho que as falas... Eu acho que ele sabe que o Tom Cruise é um tipo de ser humano horrível, que nem aquilo dali, e eu vou fazer ele passar vergonha na frente de todo mundo. Sim, ele vai ser o meu submisso. E aí, tipo, a gente não sabe... Ele não vai falar até onde vai o buraco lá, mas ele fala abertamente sobre a Scientologia, né? Então, tipo, era sabido já
que ele era um Claro, grande não tem como Kubrick que aquela galera não sabia. Não, ele falava. Só tipo, dentro desse lugar, todo mundo sabe as merdas de todo mundo, sacou? Sim. O Kubrick foi pra lá, sacou? O Kubrick não ia fazer esse filme se ele não tivesse ido pra uma sessão dessa. Ele pode nem ter ficado, ele pode até ser um pedido de desculpa dele ali, sacou? Tentando digerir a parada e falando, gente, a gente erra, mas, tipo, não vamos perder a linha aqui, sacou? Tipo, porque senão você vai virar um deles. Ele é o personagem também, ele não chegou ali. Exatamente, não, mas é 100% isso, ele tá falando ali isso. Cara, um cara que tem um nível de toque, obsessão, ansiedade pequenininho, ele não vai falar sobre coisas que ele não tem domínio, assim, sabe? Ele não vai fazer um ritual de uma maneira dessa, de uma maneira da cabeça dele que ele tirou do cu, sabe? Tipo, vai ter uma vivência ali. E é só isso, assim. Um detalhe só, essa questão do Tom Cruise ser melhor. Esse filme termina com o Tom Cruise sendo um merda. Que isso não é uma parada que acontece nos filmes do Tom Cruise. Subverte a imagem do Tom Cruise agora. Ele é um cara patético no final. Ele também, desculpa. Ele sofre bullying e não revida porque ele não é o cara nesse filme. No começo ele meio que... Ele é assim, aí no meio ele começa a ser o fodão, que ele acha que ele é o fodão. E você vê que não tem nada de fodão. E no final ele termina chorando de cabeça baixa, pedindo desculpa, e a Nicole Kidman gastando ele. Ela assim. é a pessoa que... Ela é a cola da relação, no fim das contas. A filha é a cola da relação. Sim. Mas a filha é a cola da relação enquanto uma fachada falida. Sim. A Nicole Kidman, acho que ela tenta, tipo, ficar uma coisa saudável. É a Vanessa do Atlanta, eu acho ali, de certa forma, é um paralelo muito igual. Enfim, é isso, tipo, ele é muito completo, assim, né? Tipo, eu acho que ele, sabe, no que ele se propõe a fazer, talvez tenha essa coisa que a gente comentou, né? Que a putaria é muito mais, isso é uma crítica, né? Muito mais voltada para as mulheres ali peladas, gostosíssimas, os caras estão sempre de roupa e quando não estão, tá o pênis conveniente. Mas será que não tem também esse rolê desse mundo ser o mundo machista que só põe a mulher? Mas é muito cômodo, daí a gente fica vendo as mulheres gostosas peladas e a gente não tem que ver os velhos, né? Porque o cara que fala, eu tava lá, é um cara mais velho, sabe? Ele não é pelado, fit, inclusive, assim. ia ser melhor até, né? Eu vejo ele usando aquelas túnicas, ele pelado com a máscara. Mas aí é uma coisa que as pessoas iam achar repugnante e tal, então eles pouparam. E teria sido mais impactante, né? Você vê a discrepância de idade e tal, porque mesmo não tendo no plot, não sendo que as mulheres da sociedade são de menor, elas são supermodelos de 20 anos. E aí esses caras são, você sabe que o grão-mestre lá é um coroa pela voz e tal. Então... eu acho que talvez o cara que entrega a carta pra ele depois, né? Mas pode ser doutor, né? Aí é interessante também essas coisas em aberto, né? Será que era uma conspiração e a mulher foi assassinada, ou será que foi uma overdose? Tipo, essas coisas, umas jogadas. Mas é isso que eu tô falando. Esse mundo da discussão, essa é a grande parada, assim. Sempre fica em aberto, sabe? Tipo, as pessoas meio que sabem, quem tá ali dentro da culto sabe, quem não tá dentro do culto não sabe o que é. E seja qualquer culto, assim, fica sempre, plausible deniability, por isso que, assim, é uma das paradas de... Pessoas vulneráveis. Você precisa de ter verdade, você precisa ter coisa escrita, você precisa ter uma coisa anotada, porque se ficar só no jogo da cabeça, gaslighting até o cu cair, assim. Ele me lembrou, na verdade, esqueci de falar isso, mas ele lembrou muito o The Game, sabe? Aquele filme do David Fincher, que é de 2 anos antes, que é pior do que esse filme, mas é interessante, que o Michael Douglas, ele se cadastra no serviço que a sua vida vai mudar quando você ligar. E aí quando você pensa umas coisas bizarras, você sabe o que é o jogo, o que não é, e nunca resolve. Mas The Game é literalmente como eles chamam... como esses caras veem a vida, né? Eles veem a vida como The Game, né? Pra você, você sabe jogar o The Game. Tipo, se você quer crescer na vida, você tem que saber como o jogo funciona. E até pra também pontuar essa coisa que vai muito além do Epstein, um dos primeiros vídeos de um filme não novo que a gente fez foi o The Society, que é o filme de 1979, ele tem uma tema, ele é muito mais tipo body horror, só que ele também mais satírico, mais cômico, mas ele é sobre sociedade secreta de bilionários que só transam em orgias decadentes. Então, tipo, tá ali, né? Não, eu acho, é o que eu tô falando, assim, eu acho que, assim, não sei se eu posso estar viajando e tal, me corrija no comentário se eu estiver viajando. Budolak, vai ver, vai falar, exatamente. Viu de olhos bem fechados, eu acho certeza. Que tem um fio condutor de quase todas essas histórias, assim, no sentido temporal, assim. A gente está vivendo numa época pós-guerra mundial ali, pós-guerra fria, onde tem muito uso de cocaína, tem muito essa coisa da Guerra Fria do vai acontecer, não vai acontecer, que cria essa ansiedade generalizada nas pessoas. E tem o conceito do processo, né, da psicologia junguiana e tudo mais. E vários desses artistas estão
catalisando essa coisa na mídia. Então você vai ver muito sobre isso, tipo, o Fallout é sobre o Ghul é o drogado, é o cara que usa cocaína, né? O Fallout, o Ghul não tem o nariz. Ele vê o Snow, o Demon on the Snow. E ele tem que se drogar pra continuar. Tem que se drogar pra não continuar. ficar feral. Ele vê o Demon no Snow, que é tipo, o demônio na cocaína. Então assim, essas são coisas cíclicas que vocês vão vendo e tudo é ciclo, porque historicamente tem padrões que se repetem, né? E aí as pessoas tentam mostrar, eu acho que os artistas estão tentando mostrar um pouco esse ciclo que envolve as drogas, as ansiedades e as coisas que a gente está vivendo nessa geração. Vícios como todos, né? E aí ele tem essa visão privilegiada de ser um artista que está no meio em que essas coisas são corriqueiras, sabe? Ele não tem que especular. Porque tem cacife pra bancar também então, a obra ele dele. É impressionante, não só, tipo, deixaram fazer o filme que tá meio que falando, olha só que mataram cidade... mas o filme foi distribuído e concorreu provavelmente. Mas ele também, o Kubrick ele é muito foda porque ele conseguiu fazer filmes com orçamentos grandes, com um elenco sinistro e com valor de produção sinistro, que não seguem, tipo, ele não tem uma linguagem hollywoodiana. Ele me lembra mais filmes, tipo, europeus, tipo, não sei se você viu algum daqueles filmes da trilogia das cores, que tipo, são filmes de conversa, sabe, humanos fazendo coisa sem nada bombástico, sabe, com um passo ali, tipo, ele não tem essa linha do... eu vi uma parada que eu acho que fala bem, assim, do que você tá falando, do Blockbuster ali, que tem uma editora que fala assim, cara, eu sinto muito falta hoje em dia cadê o shot? That one shot, sabe? Uma coisa que é famosa cinema, que eu acho que ela fala, Kubrick fazia muito, que é tipo, não, vamos parar e vamos calcular esse shot de maneira perfeita. Não tem essa questão, você não vai ver nele edição, é muito difícil ter edição, tipo, todo plano ali deve durar uns 3, 4 segundos, ele tem a paciência de deixar você digerir aquele plano fixo, movimento, você digerir aquela cena. É bem Everything Painting, eu fiquei pensando. E é também meta, porque tem muita arte, o hospital ali é cheio de pinturas modernistas e tal. Então, ele ter conseguido se credenciar para fazer um filme, sabe, com essa vibe e ter uma distribuição massiva e tal, é uma coisa, sabe, poucos conseguem. Ali o David Lynch é uma versão menos, tipo, nos holofotes disso. Tem algumas semelhanças, essa coisa do cabaré, as luzes, neon, eles estão falando da mesma coisa, cara. Só que o Kubrick está falando de uma maneira mais científica, o David Lynch está falando de uma maneira mais mágica, né? E aí é isso. Esse filme é um pouco mais normal, embora ainda tenha essa coisa surreal ali. E o Tom Cruise gosta, né? Porque eu acabei de lembrar que o Vanilla Sky é ele, né? Que não, mas ele é o talo do talo da discussão. Esse cara qualquer um que estude um pouco da história dele sabe que esse maluco é um abusador, ele é um cara de Scientologia. Todas essas mulheres, Nicole Kidman e tal, foram vítimas da igreja e ele era cara que ia implorar de joelho pro padre. Não, esse maluco, se você parar e estudar a história do Tom Cruise, ele é um dos caras mais bizarros da indústria, assim, tipo, todo mundo sabe que esse cara é uma farsa, cultista até o talo, assim, envolvido nos piores esquemas das paradas, assim. Então, assim, é óbvio que ele faz essas paradas, botam ele de propósito ali, e ele precisa dele. Fez o cara zoar da altura dele, que todo mundo sabe que é uma coisa muito sensível. E eu vi muito que, tipo, quando ele tá na festa, principalmente quando ele tá naquela que ele tá com o negócio, ele é muito mais baixo que todo mundo. E eu achei que ele botou até de propósito, assim, tipo, vamos mostrar quanto ele acha que ele é muito bom, mas quanto ele tá inferior nessa situação. Assim, ele tá com a linguagem corporal, ele tá todo prostrado. E o fato da Nicole Kidman ser maior que ele também é um esculacho da altura dele. Ela tem 1,80 e eles eram um casal. E assim, tecnicamente, eu acho que o filme ele é muito bom, assim, no sentido assim, é isso, todo shot é muito bem pensado, movimento de câmera direito. Tem alguns shots que são lindos, eu acho, quando a Nicole Kidman tá brigando com ele, que ela tá caída assim entre os véus, assim, o olho dela com a cor das coisas. O shot que ele tá sentado, batendo palma ali pro maluco quando tá que é o pianista que ele viu, que tem aquelas luzes, ele trabalha muito com luz. Eu acho que ele provavelmente pegou um filme muito sensível à luz, botou um filtro na lente e jogou a exposição lá embaixo, porque o filme é todo granulado, mas você ver as luzezinhas de Natal estão brilhando muito. Para as luzinhas de Natal estarem com aquele brilho é porque o resto tem que estar muito pouco brilhante. E o lugar não tá super claro, tá meio escuro. Exatamente, Então,
acho que ele deve ter jogado sensibilidade na época, pegado um filme muito fotossensível, e aí com um filtro para fazer, então tem toda uma genialidade no processo, o que me causou, eu não vou mentir também, um certo estranhamento. Eu achei muito granulado em alguns momentos. Eu acho que também tem uma perda aí da gente ter visto em meio digital. Talvez se a gente tivesse visto na projeção, no filme, no cinema, essa granulação bata com uma textura completamente diferente, entendeu? Não seja essa coisa meio quadrada de pixel. Ele acaba não sendo consistente. As cenas que demandam talvez menos essa compensação da luz por causa das luzezinhas, elas têm uma imagem mais nítida, né? Tem algumas sequências... Mas eu quero dizer que eu acho que a gente está perdendo essa nitidez pelo meio que a gente está vendo. Se a gente vê ele na película de verdade, ele deve ser outra experiência. Ninguém deve ter falado na época, porra, isso aqui... E uma outra coisa, ele faz o fake ser legal pra mim, porque, tipo, ele não é um filme, meu Deus, expressionismo alemão, que, tipo, claramente não tem um compromisso com o naturalismo físico, mas eu acho que é muito óbvio nas cenas interiores que o fundo é um matezinho, assim, bem anos 50, bem tipo Batman, assim, tipo azul, e os prédios, assim, desenhados, assim, tipo um quadro, assim, arte deco, assim, mas fica muito irado. É o mundo dos sonhos. E mesmo quando a cidade, quando ele tá andando, não tem nada disso, é tudo real, você não fica, tipo, o tom tá desigual, não, ali tá perfeitamente justificado e chama atenção pra janela que não tá acontecendo nada e que se fosse só um prédio de verdade, tipo, ali, assim, eu não ia nem prestar atenção nisso. Então ele faz as paradas, ele faz elas funcionarem, serem legal, uma coisa que parecia assim, porra, olha que datado. Ele fez de propósito e ficou maneiro. Tipo, então... E tem muita coisa, muita parte do filme se passa... Tem a genialidade, aquela coisa que eu falei de jogar a película, muita parte do filme se passa à noite, né? A maior parte do filme se passa à noite ali, porque é o momento mais difícil dele. E ele entra na casa dele e a casa dele tá à noite. Mas se você olhar pra janela da TV, ela tá brilhando de luz. Tipo, a luz tá saindo... 4 da manhã e tá tipo aquela luz estourando, cara. Você não consegue nem ver o que tá fora em algumas cenas assim, e você não fica achando que aquilo dali tá de manhã. Porque ele joga, o cara trabalhou bem e tal, você vê que não tem a sombra, não tem contraste. Os lugares escuros sempre são um azul muito tipo, pronunciado, que você enxerga tudo. Ele tá só representando a escuridão, não fazendo algo escuro. Me lembrou o Dario Argento também, que ele faz o Dario Argento, que tem um quarto todo verde, as pessoas estão verdes, sendo que é só porque alguém apagou a luz e ninguém comenta sobre isso, porque, sabe, não só é a representação da parada, assim. Sim. Então, tipo, ele é um cara foda, né, tipo, é meio batido falar isso, mas, pô, tu vê o cara faz um filme de cara, tipo, assim, tudo dele é muito foda, então, realmente, foi um bom último esforço aí dele antes de ser... pego pelos Illuminati. Antes de ter apagado a câmera em frente à cela dele, né? A cela do Kubrick foi preso por putaria excessiva. Você tem mais algum ponto específico que você queira tanger? Não, mas que é basicamente isso, né? É basicamente isso. Então por que você não faz? Os critérios vão ser difíceis. Eu vou começar falando sobre o mais... tipo, acessível pra você. Fala pra mim o que você achou das suas atuações e credibilidade das ações dos personagens. Cara, eu acho animal, assim. Eu acho que é isso também. O cara também... Eu até comentei com você na hora que tem uma tara dele ali de fazer aquele, né, takes, que é o cara atravessando a porta, gravar 90 vezes. Sabe, assim, você não precisa de tudo isso pra atingir aquele perfeccionismo, até porque... Ele morreu durante o filme por isso. Meio que por causa disso, assim. Eu acho que foi uma mistura de tudo, até a pressão dele estar revelando aquele tipo de coisa. Então, assim, mas é isso, as atuações são geniais, todo mundo é bem. Eu li ali, né, também que, por exemplo, a Nicole Kidman e o Tom Cruise, para fazer esse filme, tiveram que fazer N sessões de psicanálise com o próprio Kubrick. E eles falaram, cara... O Kubrick era o... Eu acho que ele estava junto deles, eu acho, não sei. Eu sei que os 3 estavam na sessão, devia ter um analista. E eles falaram que foi uma coisa tão pesada, foram coisas tão dark, coisas tão... né, porque ele tem essa questão de tirar o suco da pessoa, assim, né? Até de uma maneira doentia, assim, né? No Iluminado lá, falam que foram as piores experiências, mas eles queriam fazer isso e tal, e tirar o suco e falar, cara, as coisas que foram faladas ali a gente nunca pode falar, a gente nunca vai falar assim fora. E eu acho que espelha o filme. Que é espelha o filme. Nunca fala nada. Que o filme é um pouco sobre isso, assim. Ele botou eles no lugar. Então as atuações são todas muito boas.
Tem poucas atuações que eu não gosto. O cara que eu não gosto é o atendente do hotel, eu acho ele um pouco exagerado demais, assim. E essa cena, ela é muito falada, muito icônica. Sempre pergunta pra ele qual foi a direção, né? Porque ele tá falando sobre as coisas mais terríveis, como uma fofoquinha, ele tá rindo, meio flertando também. Exatamente. É um pouco, ele tá ali na disfunção dele ali, né? Naquele hit ali. Ele é muito David Lynch, esse cara, o contraste do cara. Sim. Ele é muito mago ali falando das paradas. Então, assim, mas no geral eu acho excelente. Não tem muita máscara, então não tem, né? E credibilidade. Credibilidade é bom, assim, é isso. Eu acho que é uma representação muito boa desse processo ansioso, né? Desse processo. O comportamento não é absurdo. Não é absurdo em nada, assim. Então eu vou dar uma nota. Cara, e o pior é que é difícil, né? Eu vou dar uma nota. Cara, eu vou dar a beleza das máscaras do filme. Essa é a minha nota. As máscaras do filme, quão belas elas são muito belas. Por favor, não tira elas, eu não quero ver. Se eu tirar esse óculos aqui, eu acho também outra coisa interessante desse filme, tipo, já falando coisa de sonho, tipo, eu acho que ele não tem um compromisso com a maneira que as pessoas falam, independente de como elas agem, ser uma coisa super visceral e documental, assim, tipo, tudo é falado de um jeito, assim, muito paciente e teatral, de certa forma, mas isso não é uma coisa que detrai. Eles fazem isso muito bem, muita presença do casal principal. É interessante, né? Esse filme tem um elemento épico, mas ele tem poucos personagens, assim, tem uns 4, 5 importantes ali. Eu acho que todo mundo ali, o Tom Cruise é isso, ele é tudo isso que a gente falou, mas ele é um bom ator e ele se entrega de corpo e alma em tudo que ele faz, assim, e ele consegue ser o cara calmo nesse filme, o cara confiante, o cara patético, o cara com medo, o cara, tipo, assertivo. Ela também, muito bem, também flutuando entre as emoções, tanto da desconfiança e do ciúme, e da raiva, e da calma, e tipo, né, acolhedor. E do você não saber o que ela tá fazendo. O que ela sabe, assim, que é o crux do negócio, assim. Eu acho o atendente legal justamente porque ele torna um momento que só pela narrativa já ser estranho, ele torna mais desconcertante. Tipo, qual é... Quantos Illuminatis existem? Quanto esse cara sabe? Não é Illuminati ali, é o mundo das sombras, sacou? Tipo, é o Witch ali, ele é o mago da parada, assim. E eu me lembrei uma outra referência. O Illuminati é as sombras. Que é igual a essa merda. É Shadow do sim, o Illuminati são os seres que vivem na sombra. Que aí eles são sempre o grande problema. Eu me lembrei falei tipo, que é a mesma coisa que fala isso, né? É o Capitu, né? Bentinho também, né? É a mesma vibe desse filme. Dom Casmurro, Sim. E não responde, né? Mas então... Nem esse, né? Eu acho que é um ponto, assim, muito forte do filme. Se não fosse o filme não seria bom, porque o filme é sobre a condição humana, né? Ele não é só um espetáculo visual, ele é uma parada, uma análise da psique, das taras. E aí, então eu vou dar uma nota boa. A nota que eu vou dar é o seguinte: Hollywood me chama pra uma das suas festas aí, que eu te falo a nota. E aí eu vou começar o próximo, vou falar sobre violência e efeitos especiais. Não é a vibe do filme, não é ele é violento assim, né? Então o terror psicológico, isso já é outro critério, né? Mas a violência, você vê ali uma mulher morta de overdose, mas ela tá imaculada ali, né? Pode ser caixão aberto. É muito mais do que, tipo, a sugestão da parada do que isso. Mas tudo bem, isso não é um demérito, mas a gente escolheu esses critérios há 4 anos atrás e é isso. Efeitos especiais, sabe? Teve a esteira. A esteira que é ruim, mas tem o que eu vou botar ali. Não, é só a luz. A minha nota é aquele N e aí uma barra e um A, tipo, not applicable. Eu tô meio que nessa, assim, não tem muito o que falar, a violência realmente não tem nesse sentido, né? Tem a violência psicológica ali, mas aí é o outro critério.
mas violência física não é uma questão muito presente. E efeito especial eu botaria assim, né? Tipo, tem alguns efeitos que tem andando na esteira ali que você vê, mas tudo tá dentro do mundo dos sonhos. Eu botaria mais efeitos especiais e efeitos práticos, talvez. Aí eu botaria uma nota boa, que é esse controle de luz animal que ele tem. Mas assim, não sei se isso conta a nota, então eu vou dar ali um mediano, assim, vou dar uma nota... O tamanho do Tom Cruise comparado ao Você ser começou a humano falar normal. o tamanho, eu já fiquei preocupado. E o ser humano normal vai falar que 1,70. Ele tem metade ali. O humano normal tem 2,40. Não, o Tom Cruise deve ter 1,20, sei lá. Não, o Tom Cruise deve ter... Não, ele tem 1,70. Ele tem 1,70? Ele é maior do que 1,70? Uhum. Porque a indústria em Hollywood é mais alta do que as pessoas médias, assim, que nem futebol, essas coisas, e basquete nem se fala, mas enfim. Tá, e aí você pode inaugurar o último critério, sustos e terror psicológico. Sustos eu acho que não tem muito, no sentido assim, não tem, tem susto, não teve nenhum momento. Não. Só teve um momento que você ficou com susto. Eu sabia que era impossível, mas a linguagem era do susto. Mas terror psicológico realmente ele é animal, assim, tipo, é aquilo que a gente falou. É um retrato perfeito da disfunção, um retrato perfeito ali do IT, né, do processo de ansiedade, do uso de drogas, de você estar nesse lugar onde você... não precisa necessariamente usar drogas, tipo, só uma pessoa ansiosa, vício, né? Vício, sexo, qualquer coisa. Viver numa parada disfuncional e te trazer para esse lugar meio disfuncional, assim, como você representa aquilo simbolicamente, né? Ele fala sobre isso muito bem. Tem vários momentos, inclusive, que parece que está falando sobre drogas, que não é quando ele está conversando com o doutor dele depois. Ele fala literalmente sobre drogas. A única morte do filme. Ele fala literalmente, ao mesmo tempo ele fala. Então ele fica sempre nessa dicotomia, que é o grande terror psicológico. Você não sabe se eles vão começar um próximo ciclo no final do filme, ou se eles estão se curando. É o limbo. Se os caras vão deixar eles em paz. Os caras vão deixar eles em paz. É literalmente o limbo, assim, que é o terror psicológico, que eu considero, assim, né, de certa forma, perfeito, assim. Então eu vou dar... Vai. Cara, não, vou pensar aqui. Eu vou dar um filme de Kubrick dentro das obras de cinema no mundo, assim. Um clássico com 10. O terror psicológico, os sustos pode esquecer, assim, o terror psicológico é alto, tanto a paranoia, lembra de filmes tipo A Conversação e The Game, de novo, tipo, você não sabe quem é o quanto eles sabem, o quanto tá em jogo, se as pessoas estão morrendo de verdade, sabe, quão perturbado é essa seita, e também a sua vida espiralando ali, a sua vida pessoal em frangalhos, a sua lealdade testada, sabe, em todas as frentes. Sempre testada, mas nunca testada de uma maneira clara, você não sabe que lado você tá e a pessoa que tá te ajudando. Eu até pensei um pouco sobre como os beijos dentro da sociedade são com a máscara e aí não encostou, então não contou. A sombra, mas é isso, tipo, esses caras vão pra orgia e vão transar um com o outro, mas quando voltar pra vida normal, não, porque dali a gente tava fazendo nosso personagem. Eu posso ter tratado você e eu não sei. Mas eu acho que nesse caso eles vão fingir que não sabem, porque assim, vai ter a tatu, vai ter uma parada de coisa, mas esses caras ricos já transaram todo mundo, assim, né? Tipo, é quase que um ritual de iniciação, assim. Eu acabei de pensar, imagina o 007 chega lá e ele fala, tipo... Foda-se, tá ligado? Eu já trazei com 9 milhões de pessoas, o que vocês estão fazendo? Você tá achando que isso é especial? Não, mas isso aí, sabe o que isso é? Vamos botar isso no contexto brasileiro pra gente explicar. Isso é um surubão de Noronha, de certa forma, ali, né? Que tá acontecendo e que as pessoas estão usando as máscaras ali. Tem todo lugar. Where there's a billionaire, there's a masked orc. E surubão de Noronha é numa ilha. E é isso aí. Então, ele é um filme, sabe... Ele tem essa coisa do noir de suspense e não tem resolução, ele não te dá aquela libertação. Você fica sem saber, sabe, tem uma ponta de esperança ali pra vida pessoal, familiar dele, mas... Eu posso fazer um adendo? Adendo, assim? Eles venceram, eles não perderam. Tem um episódio que é genial de Atlanta, que é... Atlanta é uma série genial, eu acho que fala literalmente sobre a mesma coisa que isso, é meio que de terror, falando sobre disfunção e tal. E na última temporada, que é a temporada que eles estão meio explicando, eles criam um episódio fake do cara que é o diretor da Disney negro
e ele cria o Pluto, né? E ele fala que o Pluto é o primeiro personagem negro, e é toda uma brincadeira, um mockumentary. O Pateta? O Pateta e o Pluto, né? Pluto É o Pateta, mas o Pluto e aí ele faz um mockumentary, e tem uma hora que eles falam que é porque todos isso, pra mim, né, as pessoas acham que eu estou exagerando, mas eu acho que daqui a pouco eles vão ver que nem tanto. Eles estão falando sobre esse processo de chegar lá, e sobre a vida, e sobre o que faz uma arte bonita e tal. E ele fala que a genialidade desse cara que fez o Pluto, né, isso são frases passadas assim, no meio da parada, que se você não estiver prestando atenção em tudo que eles estão falando, você não vai pegar. Ele fala, cara, a genialidade dele é que ele conseguia fazer um filme que ele não te dava uma resposta, que se você tivesse num momento triste, aquele filme ia ser um caos, e se você tivesse num momento feliz, você ia olhar aquele filme e ia achar que é a solução, entendeu? Ele consegue trazer um filme que você vai interpretar o filme de uma maneira, entendeu? Tipo, essa é a grande questão. Você pode falar e falar, não. Se você tiver num momento bom de vida e falar, não, eu consegui me curar com a minha namorada, é isso. Se você tá numa DR e falar, caralho... Literalmente. Mas é exatamente isso. O cara consegue fazer um teste Rorschach perfeito. E assim. Tem isso não é exatamente a coisa, mas é a vibe um pouco efeito Kuleshov, né? Você tá ligado? É tipo assim, ele mostra uma criança. O plano depois do outro. Com uma larva e volta pra criança, é o mesmo plano. Mas dependendo do que eles botavam, as pessoas associavam diferente e falavam, não sabiam que era a mesma foto. Agora ele tá com a cara franzindo. Sim. Só pra explicar, o efeito Kuleshov é um efeito que estudaram no cinema. Quando você bota um frame depois do outro, você traz uma mensagem. Então, se você botar uma criança e aí depois cortar para um bolo e aí cortar para uma criança de novo, você vai falar, a criança está feliz com o meu bolo. A mesma foto da criança. Você botar uma criança, mesma foto da criança, botar um caixão e depois cortar para a criança de novo, a criança está triste que morreu. Então a imagem que vem depois da outra cria um significado extra. Uma boa demonstração da subjetividade. Então, mas é um filme foda, vejam essa porra e tremei, porque o mundo é assim, infelizmente. Mas tomara que não por muito tempo. Não, o Passeio Noturno vai acabar. A gente vai conquistar a Ilha dos Nerds e virar a nossa série. Vai virar a Ilha dos Nerds. A gente vai só passar anime e ninguém vai transar naquela merda, sacou? Então igual esse filme. Nenhum personagem. Não, mas tem gente transando ali. NPCs. Então, é isso, gente. Valeu. Mas você acha que Kubrick transava muito, assim? A menos que ele fosse um voo. Não, eu acho que não. Acho que ele era um... Ele era um cara desse, sim. Assexuado também. Não. Ele era um... que nem eu, assim, um cara com muita ansiedade que parece... mas aí, tipo... Eu sei que você não gosta dele, mas o Woody Allen, ele é um cara com muita ansiedade... Não, mas o Woody Allen é um predador da Não, sim. Mas, tipo assim, ele é um predador, mas ele é um humano, ele tem ansiedade, tá ligado? Ele é um cara neurótico, os caras 4 ele fala sobre isso nos filmes. E aí talvez você... Ele descarrega sexualmente, mas eu não tô falando... descarrega? Eu não tô falando pra defender ele, mas tipo, você... Ele tem fama de transão? Não sei, ele pode comer quieto, enfim. Não, parece só que você tá ali, é um mundo no qual essas coisas, essas oportunidades se apresentam. Mas às vezes ele só vira o Kubrick porque ele não transa todo mundo. Se ele tivesse transado, ele ia ter entrado pra porra do clube, entendeu? Ele ia ficar meio que fiel a Nicole Kidman ali, por isso que ele transa muito com a Nicole Kidman, talvez. Peraí, o Kubrick? O personagem Tom Cruise. Cara. Tá. A mente dele. Todo? A gente tava falando esse tempo todo sobre o personagem e não sobre o Stanley Kubrick? Não, eu estava falando sobre o Kubrick e aí agora no final, nessa última frase, eu falei, não, tanto que ele tá falando no filme sobre ele, como se fosse ele, como se ele fosse Tom Cruise. Assim, ele pode ser aquele cara que literalmente foi chamado para essas festas e e transa muito com a Nicole Kidman porque dentro da disfunção deles ele alimenta com a mulher dele, mas ele não é necessariamente o cara que... eu acho que ele não precisa também ser 880, ou ele tá na orgia, ou ele é tipo um cara muito pudico, assim. Acho que ele pode ser um cara que transa muito com frequência normal, não sei, isso eu não me importo. Você não se importa com a vida sexual do Kubrick? Dele não. Eu não perguntaria pra um gênio, eu não gastaria um desejo quantas mulheres o Kubrick comeu, e homens, e crianças. Não. Crianças. Tá bom, valeu, gente.